Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, bom encontrar vocês aqui no nosso canal. Já chega logo deixando aquele seu like, hein, que é super importante pro nosso canal. Tá aqui embaixo, essa mãozinha, ó, não perde tempo e deixa aqui embaixo. E claro, já comenta de onde você tá falando, se você tá curtindo as contratações que chegaram, quem é aquele jogador que você gostaria de estar vendo com a camisa do Vasco? Acha que o planejamento está atrasado? Eu acho que sim, não sei a sua opinião, já fiz vídeos sobre esse tema também. E claro, compartilha, manda para os seus amigos, porque vamos falar do futebol feminino. O esporte que os clubes de futebol hoje, na maioria, só tem porque é obrigado, exatamente. O Vasco tem porque ele gosta de futebol feminino? Mentira! Os outros, porque são obrigados. Você vai entender por quê. O que vem acontecendo com o futebol feminino do Vasco, os absurdos que estão sendo cometidos e os fatos. Vamos estabelecer aqui verdades com você, torcedor, que vai acompanhar aqui o nosso canal. Então, roda a vinheta e volto. E você vai deixando o like, comentando e compartilhando. Já estou de volta! Aí sim, papai! De volta então aqui no nosso canal para falar direto com você sobre futebol feminino. Eu tenho lido muita coisa a respeito do tema e fui conversar com quem está envolvido efetivamente no futebol feminino. O futebol feminino, que é uma modalidade que os clubes optaram ou aceitaram por imposição da CBF. Para ter as categorias. Tanto que o Vasco hoje tem 3 categorias, sub-16, sub-18 e a categoria adulta. O Vasco tem aproximadamente 60 meninas praticando o futebol feminino. Hoje, a folha salarial do futebol profissional, profissional muito entre aspas, porque nenhuma delas tem carteira assinada, vínculo empregatício com o Vasco da Gama, gira na casa de 12 mil reais. Os salários são de entre 300 e 1.200 reais. Para você ter uma ideia, torcedor, a atleta Anne, que foi para o Flamengo, ganhava ou deveria receber o salário de 1.200 reais. E você vai entender por que eu estou falando que deveria receber. Já de antemão, os salários estão atrasados no Vasco. Não é nenhuma novidade. Novembro, férias, que seria o mês de dezembro, e o 13º. Então, esses 3 meses estão em aberto. O último pagamento que os funcionários e atletas do Vasco receberam foi de outubro, no dia 6 de novembro. 3 jogadoras, as atacantes do time adulto do Vasco, deixaram o clube. A Dani Barão, que veio do Pérolas Negras, artilheira, foi embora por conta de atrasos salariais. A Anne, que foi para o Flamengo, que era o maior salário, R$ 1.200, nem é um salário mínimo. E a Bebel, que ganhava R$ 600, que está indo para o Fluminense. Alguns assuntos foram levantados durante esses dias, revoltantes, claro, mas eu fui ouvir os 2 lados da história, conversando com pessoas ligadas ao futebol feminino dos 2 lados e entendendo. Por exemplo, a questão da moradia. Eu vi um tweet que exatamente dizia que, moravam na Barreira, as atletas, em condições precárias e tal. E o que eu fui entender é o seguinte: 10 atletas do Vasco moram em um apartamento próximo a São Januário, não é na Barreira, um apartamento que pertencia ao Belinho, que foi jogador de futsal, que está viajando, está fora, está jogando fora. E essas 10 meninas que o Vasco tem sob a sua responsabilidade, com uma monitora contratada pelo Vasco, ou seja, uma pessoa do Vasco mora com essas meninas em um apartamento que não fica localizado na Barreira do Vasco. Na Barreira do Vasco ficam 2 meninas que escolheram morar ali porque fica bem próximo a São Januário, que é um ponto de partida para os treinamentos, mas essas 2 meninas são subsidiadas pelos seus familiares. Elas não estão sob responsabilidade do Vasco. Entenda bem, torcedor. Quando eu digo responsabilidade financeira, as 10 não. O Vasco arca com o aluguel do apartamento, o Vasco arca com as refeições delas, café, almoço, lanche e janta. As 4 refeições do dia, essas 10. Pois bem,
Alimentação também foi outro tema tratado. E o que eu soube é o seguinte, essas 10 que moram no apartamento têm as 4 refeições. Quando acontecem treinamentos em tempo integral, o que é raro, porque o Vasco não tem essa estrutura, todas as 25 ou 23 atletas convocadas para o treinamento almoçam no clube. E aí eu perguntei, pô, mas quem mora fora do Vasco? Né? Por exemplo, a atleta mora no Meia, mora no Caxambi, vai treinar à tarde. Ela pode chegar mais cedo e almoçar no clube? Pode, desde que ela pague o almoço. O Vasco não é obrigado a dar essa refeição. E dá para você entender, torcedor. Um futebol que não é autossustentável. Vou chegar nesse ponto quando falar da Ambev, porque é uma promessa do presidente Jorge Salgado, quando assinou o contrato em julho do ano passado. Ser autossustentável o futebol feminino. Mas, se não é autossustentável, não tem recursos, como é que o Vasco vai ficar dando refeições? O seu Arthur, que é proprietário do restaurante São Januário, vai tirar do bolso? O Vasco já tem dívidas com ele. Então também tem que entender isso. Ah, mas o Vasco deveria ter mundo real e mundo ideal. Vamos trabalhar isso, tá? Bom, uniforme. Até a categoria sub-14 masculina, os atletas ganham um kit assim que chegam, camisa, calção e o short, e o meião. E esse kit de treinamento levam para casa, lavam, voltam para o treinamento no dia seguinte. Como o Vasco não treina em tempo integral, treinou à tarde, vai para casa, lava, no dia seguinte, à tarde, volta para o treinamento. Eu perguntei, tá, mas esse material vem de onde? Vem do futebol masculino, que destina uma cota pequena para o futebol feminino. Ou seja, fica na migalha o futebol feminino. Essa é a verdade. E quando rasga, ou quando alguma menina esquece, aí o Vasco repõe imediatamente, foi o que me foi dito. Quando danifica por algum motivo. Ah, e um detalhe, perguntei por que essas meninas não moram em São Januário. O que foi explicado para mim não pode botar homens e mulheres no mesmo lugar, até porque o Ministério Público do Trabalho viria em cima do Vasco. Não tem como, a Justiça viria, porque não teria como botar as duas categorias juntas. Por isso que elas moram num apartamento pago pelo Vasco. Em relação à Ambev, que assinou um contrato, está no site do Vasco em julho, quando dizia, inclusive na própria matéria, prometia que parte da verba seria destinada ao futebol feminino para transformá-lo em autossustentável. Com quem eu conversei, e ninguém soube me dizer o valor exato que é repassado, se é repassado, porque se é, alguém está tirando esse dinheiro. Porque se o valor da Ambev é pago ao Vasco, isso eu tenho certeza que é, e não está sendo repassado, o atraso se justifica. Por que tem um atraso de novembro, férias e 13º? A Ambev parou de pagar? Atrasou o pagamento? Aí você justifica. Não, a Ambev está em dia. Então cadê o dinheiro? Porque X mil reais seriam destinados imediatamente para custear o futebol feminino. Cadê esse dinheiro? Alguma coisa está errada. Os salários estão atrasados, como eu disse. O sindicato vai esperar agora a abertura do judiciário para tentar, já na próxima semana, liberar pelo menos uma folha. Há uma expectativa da diretoria de pagar 2 folhas dessas 3 que estão em atraso, não só para jogadoras, como para funcionários também. Lembrando que a última folha foi paga dia 6 de novembro, referente a outubro. O presidente do Vasco já está ciente de tudo que está acontecendo, tem uma reunião marcada para o dia 17 de janeiro para traçar o 2022. E qual é o 2022? O Vasco disputar a Série A1 do Campeonato Brasileiro. O Vasco está na Série A2. O técnico Antony, que é quem comanda a equipe do Vasco da Gama, Antony Menezes, está há 10 anos no clube, sabe que vai ter muitas dificuldades, mas a Série A2 começa em março. Então a competição vai de março a setembro e o Vasco quer classificar para a A1 de 2023. Depois começa o Campeonato Estadual, mas com poucos recursos. E o Vasco, com os clubes Flamengo, Fluminense e Botafogo melhores estruturados, com mais recursos e mais investimento, isso falta ao Vasco, não é de hoje, mas está faltando, e essa gestão prometeu fazer um investimento pesado e não está cumprindo, como mais uma promessa de campanha que está ficando só no papo. O Vasco está perdendo atletas. Já perdeu as 3 que eu falei, a Dani Barão, a Anne e a Belli, e está perdendo a menina do Sub-16, chamada Larissa, lateral, promessa do Vasco. O Flamengo já está em cima. Aliás, o Flamengo está investindo tão pesado, tem atleta ganhando 2 dígitos. Quanto isso,
As promessas estão nas promessas. Espero ter esclarecido para você, torcedor, fatos que eu apurei. Eu não fui de conversinha, ouvi falar ali, não. Li muito, filtrei e fui no campo para ouvir todos os envolvidos. E esses são os fatos. O Vasco está errado, muito errado, em atrasar os salários, em deixar as meninas que ganham R$300, R$1.000, R$1.200 sem salário. Ah, elas pagam a passagem do próprio bolso, verdade. É um absurdo o Vasco não ter uma estrutura para pagar um pouco mais e dar um Rio Card, um Vale Transporte, algo que consiga fazer com que essas meninas cheguem ao clube. Mas tudo o que eu trouxe para vocês são fatos. O Vasco se manifestou através de uma nota oficial, dizendo que quer regularizar isso o mais rápido possível. Em linhas gerais, em janeiro, quando da reapresentação das atletas, espera saldar os débitos o quanto antes, já vem oferecendo uma estrutura melhor, como um coach esportivo, uma nutricionista e um fisioterapeuta exclusivos para a modalidade, e que está tentando fazer um projeto, né, de marketing, plano de marketing específicos para atrair patrocinadores para o futebol feminino. Vamos aguardar e vamos cobrar, porque chega de papo furado. Já não basta aquele organograma do futebol que até hoje não sai do papel. O CEO, que o Ricardo Gomes foi cogitado, foi para o Atlético Paranaense. E o presidente, VP de futebol, não tem, é o próprio. Então a gente vai cobrar investimento, aporte financeiro, que tinha 75 milhões, tudo ficou em campanha. Ah, a culpa é da Covid? A culpa é de quem entrou e não se bancou no cargo. Quem tem, não faz trato. Hashtag fica a dica. Até a próxima!